Então, gente, conforme eu tinha falado com vocês, a gente vai começar a falar sobre um assunto novo, vai começar a falar sobre frações, tá? Fica ligado na aula, presta atenção em tudo, qualquer dúvida durante o processo, vai falando aqui comigo pra gente tirar todas as dúvidas, tá? Fica tranquilo, é super fácil, a gente só está começando hoje, a gente ainda vai falar muito sobre fração, tá? Mas qualquer dúvida vai falando aqui com a tia, tá bom? Primeiro, introdução de frações. A gente hoje vai introduzir. Você já ouviu falar em frações? Você sabe o que é fração? Então, se sabe, legal, já tem uma noção. Se não sabe, a gente vai aprender muita coisa hoje, tá? Então, vamos lá. Você pode não saber o que é fração, mas com certeza você já ouviu frases como essa. Eu comi 2/6 de chocolate. Ana está usando meia 3/4. Seu Joaquim comprou 1/4 de boi. Eu estou com uma fome que sou capaz de comer 1/3 de uma pizza. Essas frases, elas representam frações e estão presentes no nosso dia a dia, tá, gente? Mesmo que a gente não tenha ouvido ainda falar de frações, a gente lida com elas o tempo todo, tá? O nosso dia a dia todo a gente está falando de alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Mas o que são frações? Fração é um número que exprime uma ou mais partes iguais em que foi dividida uma unidade ou um inteiro. Como assim? Calma. Ó, definição de fração. Os numerais que representam números racionais não negativos são chamados de frações. E os números inteiros utilizados nas frações são chamados numerador e denominador. O numerador fica na parte de cima da fração e o denominador fica na parte de baixo. E entre eles fica uma linha, tá? Onde o numerador indica quantas partes são tomadas do inteiro. Isso é, o número inteiro que é escrito sob o traço de fração é o denominador. Indica em quantas partes dividimos o inteiro, sendo que esse número inteiro deve ser necessariamente diferente de zero. Conforme a gente for fazendo as atividades que até mesmo no livro a gente vai fazer hoje, vocês vão entender essa questão de numerador, denominador e números inteiros, tá? Calma. Como é feita a leitura desses números? Se eu tenho uma fração 1/2, eu leio 1/2. Se eu tenho 1/3, eu leio 1/3. Se eu tenho 1/4, eu leio 1/4. 2/5, 2/5, 2/10. A partir de 10, eu já coloco avos no final. Aí vai ficar 1/11 avos, 1/17 avos, 1/18 avos, 3/19 avos, tá? Então, até o 10 a gente vai lendo. 1/2, 1/3, 1/4, 2/5. Passou do 10, a gente fala o número e coloca o avos no final. O numerador e o denominador são os termos da fração. Observe a figura. A figura é essa aqui. A parte verde corresponde a 1/8 da figura. Ah, como assim, tia? Ó, a figura está aqui, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma parte pintada, então é uma parte de 8, 1/8, tá? A parte branca corresponde a 7/8 da figura. Por quê? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes que não estão pintadas de 8 partes, tá? Com o treino, a gente vai conseguir fazer, bem tranquilo. Ó, aprenda a ler frações. Aí a gente tem aí. Para fazer a leitura das frações, devemos ler inicialmente o numerador e em seguida o termo correspondente ao denominador, de acordo com as regras. De denominador 2, a gente tem meios, terços, começando aqui nessa coluna. Quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos. A partir do nono é décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos, tá?
Agora, exemplos. A gente tem aqui, ó, 1/4. A gente lê 1/4. A gente fala 1 e embaixo, ó, porque é uma parte pintada de 4. Então, é 1/4. 4/5, lemos 4/5. 5/8, lemos 5/8. 6/9, lemos 6/9. 3/10, lemos 3/10. 7/centésimos, 7/centésimos. 25 milésimos, 25 milésimos. 36 décimos de milésimos, 36 décimos de milésimos, tá bom? Aí, ainda aqui a gente tem, ó, para as demais frações, acrescenta-se a palavra avos, após a leitura normal do denominador. Como assim? Exemplo, 2 13avos, 8 15avos, 17 20avos, 23 50avos, tá? Tipos de frações, a gente tem frações que representam menos que a unidade, uma parte da unidade. Essas frações são chamadas frações próprias, quando a gente tem o denominador maior do que o numerador. Quando esse númerozinho aqui, ó, é maior do que o denominador ou do que o numerador, quando o denominador, que é o de baixo, é maior do que o numerador, são frações próprias, ó. Nas frações próprias, o numerador é menor que o denominador, tá? Calma, você não precisa gravar isso agora, a gente só tá começando a falar de frações. Você só tá vendo fração, você só está sendo apresentado as frações. A gente ainda vai exercitar muito e com o exercício que você vai fazer é que você vai conseguir aprender cada dia mais, tá bom? Na próxima. Há frações que representam uma unidade, 2 unidades, etc. São frações chamadas aparentes, ó. 9 nonos, 10 quintos, ó. Nas frações aparentes, o numerador é múltiplo do denominador. Como assim? Eu consigo dividir o 9 por 3 e o numerador por 3, o outro numerador por 3. Aqui o 10 eu consigo dividir ele por 5 e o 5 também eu consigo dividir por 5. Então, eles são múltiplos, né? Agora, há frações que representam mais que uma unidade mais parte dela, 2 unidades mais parte dela. Essas frações são chamadas frações impróprias, ó. Você precisa de 2 imagens para representar uma única fração. Nas frações impróprias, o numerador é maior do que o denominador, tá vendo? O numerador, que é o de cima, é maior do que o denominador, que é o de baixo. Essas são as frações impróprias. Então, agora que vocês tiveram essa visão geral sobre frações, vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar o livro Pitágoras de vocês, vão abrir na página 84. Vocês vão tentar fazer o que vocês conseguirem da página 84 a 90. O que você não conseguir fazer, fala comigo que eu estou aqui para poder estar fazendo junto com vocês. E depois a gente vai fazer a correção comentada dessas tarefas, então fica tranquilo. Faz, o que não conseguir fazer, me pergunta, e ainda assim a gente vai estar fazendo a correção comentada, tá? Tô esperando aqui as perguntas de vocês, tá bom?